Olá, Bom dia, tudo bom, bom Alexandre? dia, boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo acertar minha câmerazinha aqui. Tudo Sempre uma bom? ciência. Tudo bem. Então, conseguimos entrar juntos? Isso. Tô achando que eu tô meio Então, hoje baixinho. estamos. Estás me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Então, hoje nós estamos no nosso sexto encontro do Cal Vivo, tá? E esses eventos que nós estamos organizando aqui no Cal RS falam de diversos assuntos, tá? São bem interessantes e o nosso público tem adorado os encontros. E hoje, Beleza. pelo que eu andei lendo a teu respeito, eu acho que também vai ser muito interessante, né? Daqui, balé, Hoje beleza. nós vamos receber duas pessoas, né, dois convidados, arquitetos e urbanistas, que é a Aline e o Alexandre. Então, como o nosso tempo não é muito longo, e já sei que os dois gostam de falar muito, vou passar a palavra para o Alexandre para se apresentar, explicar um pouco do trabalho que ele está fazendo, que é muito interessante. Pode falar, Alexandre, contigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado ao Cal também pelo convite. A gente fica super feliz de poder conversar um pouquinho e também falar com os arquitetos, né? A gente já tive a oportunidade de participar de outros eventos do Cal aí, acho muito bacana. Fico feliz também que a gente esteja explorando aí os lives, né? Que eu acho que é uma ferramenta que nesse momento de isolamento social nos ajudam a chegar mais perto, a pelo menos manter um contato, assim, né? Olho no olho mesmo que distante, né? Bueno, eu sou o Alexandre, sou arquiteto formado pela URGS, depois fiz um mestrado na UFPEL, ali em Pelotas. Abraço para o Maurício Polidori, para o Leandro Andrade, meus professores. E hoje estou aqui na Alemanha, estou em Hamburgo, né, fazendo doutorado na área da geografia, muito pelo trabalho que eu tenho aí já há alguns anos com o Thiago também, Rosman, né, da Terceira Arquitetura e Urbanismo, que hoje é presidente do CAL, na área do urbano, na área do planejamento urbano, do desenho urbano, né, das nossas cidades. E nisso eu estou aqui já desde outubro, e ali por março a gente começou a ver os efeitos da pandemia. Aqui, logo na metade de março, a gente já começou a ter as restrições de movimento, né, os lockdowns, enfim, as primeiras quarentenas. E aí no Brasil a gente via que o quadro não estava se desenhando da mesma forma, né? A gente começou a se preocupar um pouco com isso. E numa das redes ali do Instituto de Arquitetos do Brasil, o Rafael Passos tinha colocado, o presidente do IAB, né, tinha colocado uma mensagem numa rede do Rio de Janeiro que estava, a partir da Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, estava se organizando para uma resposta dos efeitos do Covid nas nossas comunidades, nas nossas favelas, nas vilas, né, agora, em outras, e mesmo com população de rua, enfim, populações mais vulneráveis, né, que a gente tem no Brasil. E isso para mim é muito caro, assim, eu tenho isso muito próximo do coração e da mente também, porque o meu doutorado é sobre isso, eu estou trabalhando com os riscos, as inundações aí de Porto Alegre, e eu comecei a ver que esse tema da pandemia se aproximava bastante dos efeitos que a gente conhece para outros desastres, né, mesmo que com uma intensidade muito diferente, muito nova, né. E aí resolvi começar a juntar algumas pessoas e a gente acabou montando nessa época, no fim de março, esse grupo chamado Urbanismo contra o Corona, né? Onde a gente tem uma série de atividades, a gente já está aí com alguns meses de atuação. A gente envolve o próprio CAL, um apoiador institucional, a gente também tem o IAB, tem o SAERGS, né, o Sindicato dos Arquitetos, e uma série de entidades, as maiores universidades de Porto Alegre também estão ali, inclusive do interior, mas tem PUC, tem URGS, tem Unicinos, tem o FSM de Cachoeira, tem o pessoal do litoral, agora que a gente está colaborando também na URGS, lá em Tramandaí. Enfim, a gente tem atuação também no Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, desculpe, Caxias, onde a gente começou Esse a grupo, organizar. então, esse Oi, grupo, tu estás daí de Hamburgo, isso. coordenando, trabalhando junto. Vocês Coordenando, não estão. diria. Eu não diria porque a gente tem uma organização bem fluida e bem horizontal, assim, né? A gente não tenta não manter muitas hierarquias. Mas a figura que a gente tem é de articulador, né? E eu tenho tentado, à distância mesmo, ajudar, né? Organizar e Sim. tentar fomentar as atividades, né? O que a gente tem feito nesse meio tempo, né? A gente começou primeiro organizando um mapa, que a gente chamou de Mapa da Solidariedade, que junta uma grande
quantidade de iniciativas, mais de 120 iniciativas de Porto Alegre e dessas cidades que eu citei, onde as pessoas que querem doar podem encontrar a mais diversa gama de iniciativas que estão recebendo doações. Desde comida, material de limpeza e também dinheiro, né, ou mesmo também se voluntariar para ajudar alguma dessas instituições ou ajudar o nosso grupo. E o que a gente está fazendo nessa atenção mais de resposta à pandemia é prover mesmo segurança alimentar, levar comida para as pessoas, né, e também higiene, né, promover a higiene. Mas como a gente é Eu vi que arquiteto, vocês têm um questionário, né, que vocês colocam ali vários tipos de atuação que as pessoas podem participar, ou seja, com o trabalho, ou então a partir das necessidades que cada um precisa, e também as localidades, né? Isso, a gente tem dois questionários hoje. Um é de voluntários e doadores, que a pessoa se identifica se ela quer doar ou quer trabalhar, né? E aí todo mundo, a gente aceita qualquer doação, qualquer voluntário, a gente tenta fazer esse match, né, entre quem tem alguma coisa e quem precisa, Sim. que é o outro formulário que a gente tem, que é quem está recebendo doações, ou mesmo, uma coisa que está sendo bem importante para nós, quem não tem campanha organizada, quem não tem uma entidade comunitária ativa, né, que é o caso de muitas ocupações ou lugares que sofreram remoção nos últimos meses, né, pessoal que está realmente sem saber a quem recorrer nesse momento, também nos trouxeram lá suas demandas e a gente está conseguindo fazer essa atuação onde às vezes ninguém mais está atuando, né? A gente conseguiu ver assim, aqui tem uma comunidade, o Porto Novo, por exemplo, que uma comunidade bem recente lá de remoção também da área Zona Norte de Porto Alegre, estava uma situação super difícil, super complicada, a gente conseguiu levar alguma coisa para eles, né? Estamos atuando também em Viamão, Alvorada, na Grande Porto Alegre. E acho que o recado para os arquitetos que a gente podia dar, que é bem importante agora, é que tem muita gente precisando. Se a gente está passando por dificuldade, às vezes, de conseguir trabalho agora na pandemia, tem muita comunidade que vive quase que 100, 90% de trabalho informal e que nesse momento está super complicado, né? Conseguir manter esse... Então, às vezes, a família inteira está sem renda desde que começou essa função em março, né? Sim. Então dá para imaginar que é bem sério. Alexandre, né? E vocês têm algumas instituições que estão apoiando essa rede de vocês? Isso, acho que eu já mencionei, né? O SAERGS, o IAB, Sim. o CAL, as universidades também, então também forte. Essa semana o PROPUR também entrou, no programa de pós-graduação da URGS. Temos um trabalho bem forte com o pessoal da professora Cibele, ali da PUC, que está com um projeto de pesquisa dentro da rede, que está muito interessante. Várias professoras da Unicinos também, Débora, Patrícia, enfim. Então acho que está bem interessante, assim, a gente está vendo uma resposta muito, muito bonita, assim, dessas instituições aos problemas que a gente está tendo nas cidades, né? E a participação de colegas da arquitetura e urbanismo? Pois é, a rede começou não querendo ser de arquitetos urbanistas, tanto que a gente não botou o nome de classe, assim, de urbanistas contra o corona, foi um pouco essa a intenção, a gente chamou de urbanismo, que é para tentar deixar um pouco mais amplo. Sim. Mas acabou que a gente está cercado de arquitetos urbanistas no Brasil inteiro, a gente tem uma dúzia de estados aí que a gente está atuando, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, enfim, Santa Catarina é muito forte também, e a maioria são arquitetos, né? Isso que eu ia colocar, que essa rede acabou virando uma rede nacional, né? Virou uma rede nacional voltada, claro, a gente entende, né? Tem outra rede nacional grande também de arquitetos que atuam mais com o mercado imobiliário e tal, que a gente ficou sabendo essa semana, que é até um movimento bem interessante, assim, que está conseguindo trazer um monte de doações, né? E está mobilizando mesmo o pessoal que atua no setor de interiores e mercado imobiliário, mas a gente acaba se caracterizando mais pelo pessoal das universidades, que atua com moradia popular, que atua junto dos movimentos sociais, né? Então a gente tem um pouquinho mais esse foco, um pouco pelas pessoas que estão envolvidas, né? Mas a gente acaba sendo super plural, a gente aceita também colaborações, a gente não tem assim um limite, nem uma bandeira ideológica que não seja defesa da vida, né? Que não seja defesa também de uma cidade, do direito à cidade, né? Que são coisas que estão na nossa Constituição e ninguém tira, né? Alexandre, temos um comentário, acho que de um grande amigo teu aqui, Paulo Renato Menezes. O Paulo é muito bacana, ele é um dos articuladores lá do Porto Alegre Inquieta, que é um outro grupo que eu trabalho. Porto Alegre Inquieta também tem nos ajudado bastante nessa campanha. Tem a Karen Campos, está com uma campanha fantástica lá no grupo, junto dos moradores de rua, que também é uma coisa muito, muito séria que está acontecendo agora. A gente precisa de um apoio intenso para eles, até com coisas básicas, tu vê? A gente teve um grupo liderado ali pelo Translab e uns outros movimentos que tiveram que instalar pias nas ruas para o pessoal poder lavar a mão, né?
Porque se a prevenção hoje em dia é feita com sabão e água, né? O morador de rua Sim, que não tem acesso à água não, e está exposto todo o tempo na rua, fica numa condição muito prejudicada, né? Então, sim. essa foi uma campanha muito bacana e a Karen já lidera essa distribuição de alimentos aí, que eu acho que é uma coisa muito legal. É. Uma outra coisa bacana que a gente está fazendo também agora, é um trabalho que está no forno, assim, está saindo, a gente finalmente conseguiu começar um mapeamento, né? Porque nesses primeiros 2 meses a gente teve que ficar correndo atrás do atraso, assim, para tentar mesmo levar comida para as pessoas, né? E aos poucos a gente vai organizando o movimento, a gente começou a ter gente para poder pensar em fazer mapeamento, que é uma coisa que eu, que trabalho com planejamento, sempre gosto, e a Alice Halber, que também é uma doutoranda da URGS, trabalha muito com a gente, está fazendo isso. E a gente agora está comparando os dados entre os municípios gaúchos, e a gente está vendo que tem muita diferença entre, por exemplo, os dados que o Estado trabalha e os dados que o Ministério da Saúde trabalha, ou trabalhava, né? E isso pode levar a problemas na política essa do Estado de controle, né, pelas bandeiras aí, vermelha, amarela, verde. E a gente está emitindo uma nota técnica justamente entre hoje e amanhã para orientar isso, né? Além disso, a gente começou a mapear também os casos de Porto Alegre, a partir dos bairros, a prefeitura liberou os dados, né, faz umas 2 semanas. A gente começou a olhar esses dados, não só o absoluto de cada bairro, mas também a taxa para cada 100 mil habitantes, né, que é uma estatística comum que a gente está vendo aí mundialmente. E aí muda muito a perspectiva, né? Porque alguns bairros, Sim. mesmo tendo recente e até poucos números, um número pequeno absoluto acaba tendo uma influência muito grande. É o caso do Jardim Europa, assim, que estava com uma taxa de mais de 400 casos por 100 mil habitantes, que é altíssima, considerada perigosíssima, né, pelas autoridades de saúde. E tu já tinhas um histórico de algum trabalho de assistência social, né? Antes de tu ires fazer o teu pós-doc. Eu tenho problema com o termo assistência social. Eu acho que isso quem faz é o assistente social, né? Mas o que a gente consegue, o que eu já tinha trabalhado é muito com movimentos sociais, aí sim, organização popular, tanto de moradia quanto de cultura nas comunidades. Aí sim, eu trabalhei com Sim. a Marli Medeiros, né, em 2008, logo que saí da faculdade. Foi uma escola para mim, foram 2 anos ali como se fosse uma residência em medicina, né? Eu fiz residência tentando construir residência para o pessoal da Vila Pinto, ali na Bom Jesus, dentro do Centro de Educação Ambiental. Aquilo ali foi uma baita de uma escola para mim. Depois atuei no Conselho de Moradia de Porto Alegre, pelo IAB, e tenho atuado, né, pela 3C muito com as cidades aí no Rio Grande do Sul, então a gente lida muito tanto com a população quanto com os gestores, né? E tenta fazer esse casamento que nem sempre é fácil, né? Da demanda e do que Sim. o poder público está disposto ou tem condição de fazer, né? O Paulo Renato Menezes está colocando aqui: Porto Alegre precisa de uma revolução na limpeza urbana, no tratamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem e no apoio às unidades de triagem, fonte de geração de renda. As UTs, que a gente chama, né, as unidades de triagem, fazem parte de uma política super importante no município, que teve um sucesso, já colocou Porto Alegre como uma das capitais que mais reciclava resíduo sólido, né? Gera renda lá na ponta, né? Lá onde o pessoal mais precisa. Eu, por exemplo, trabalhei com a Marli Medeiros ali na Vila Pinto, e o galpão, não sei se tu conhece essa história, mas ele começou porque as mulheres que estavam em casa cuidando dos filhos ficavam muito à mercê dos maridos, que muitas vezes são violentos, e não conseguiam exercer uma liberdade mínima, né, porque não tinham como se sustentar se não ficasse com o marido. E a Marli entendeu que geração de renda para essas mulheres nessa situação significava diminuição da violência doméstica e maior empoderamento. E com isso ela fundou o Galpão de Reciclagem, e com isso uma série, dezenas de mulheres que já passaram por lá, passaram a ter sua independência e a viver livre do abuso, né? Então olha como é Sim. importante, né? A gente pensa que é só o resíduo plástico que a gente põe no lixo, mas isso tem uma influência, um impacto social gigante, né? Que eu acho que a gente não pode menosprezar. Hoje a gente está vivendo um momento bem difícil para as UTs, tem uma série de políticas aí públicas do município que estão complicando muito a vida deles, e acho que a sociedade tem que ficar atenta para entender que isso tem um impacto de longo prazo na cidade, né? Porque se, por exemplo, R$ 1 que a gente investe em saneamento são R$ 4 a menos que a gente gasta em hospital, né? Imagina o gasto que a gente vai ter com educação, com polícia, com combate a outros problemas, quando essa população não tiver renda, estiver desesperada, estiver precisando, né, recorrer à assistência social, por exemplo, dando outros tipos de problema para a sociedade, quando podia estar sendo produtiva, podia estar orgulhosa, fazendo o seu trabalho, né, e feliz com a sua vida, conquistando um trabalho digno, né. Sim. E tu morando aí em Hamburgo,
Imagina a diferença que tu está percebendo, né, nas questões de urbanidade, inclusive, e também queria te perguntar, que colocaram aqui, como é que tu está encarando aí a questão dessa etapa aí do pós-corona, que aí já está, né, já está voltando à vida ao normal. É o novo normal, né, que a gente chama, né? Não é perfeitamente, não é o mesmo normal que a gente tinha antes. Ontem mesmo encontrei um amigo da faculdade na rua e é estranho, não pode apertar a mão, não pode abraçar, não pode chegar perto, né? Tem que ficar com a máscara um pouco de longe, assim. Então, não acho que seja tão legal, mas, assim, eu acho que se eu não estivesse trabalhando nesse grupo que está tendo uma atuação e está me dando até eu tô vendo o efeito da minha ação, né? Consigo ver as pessoas... Pô, distribuir cesta básica é um troço muito básico, né? Uma coisa muito elementar, né? A pessoa não passar fome, né? Então, eu acho que se eu não estivesse fazendo isso, eu acho que eu tava muito desesperado, sabe? Porque a gente vê um Estado que entrou forte, como foi a Alemanha, que entrou organizado, baseado em ciência, baseado nos dados e levantando os dados a fundo, né? Um dos grandes trunfos da Alemanha foi fazer testagem em massa desde o início, né? Testou, um dos maiores números de testes por habitante do planeta, depois que da Coreia do Sul, e a gente compara com o Brasil, que está potencializando uma tragédia, né? Eu preparei um projeto de pesquisa essa semana passada, onde a gente usou um termo que uma rede de comunicação daqui, a Deutsche Welle, falou que o Brasil está indo rumo a uma tempestade perfeita, né? Que é quando as piores condições climáticas se juntam ao mesmo tempo no mesmo lugar para criar um efeito devastador, né? Então, aqui a gente está ficando bem. Eu nunca tive mal, eu confesso, tá? Como eu sou bolsista do governo da Alemanha, eu não tenho medo da minha renda, não sofri corte, tenho uma casa com a minha companheira, minha mulher, a gente está feliz da vida aqui, ficamos isolados, ok, mas assim, nada nos ameaçou, né? Minha família também está bem, graças a Deus. Então, o problema maior, acho que é ver o que está acontecendo com os amigos, né? Gente que eu conheço, que já perdeu gente, e ver uma situação que se prolonga no Brasil, né? Sem muita solução, né? Acho que o problema que a gente está vendo agora é que a gente não consegue ver o pico da curva chegar, né? Essa curva sobe, sobe, sobe e não dobra, né? A gente querendo ver essa curva dobrar e ela não cede. Então esse eu acho que é o problema maior, assim, de tá querendo curtir o que está acontecendo aqui, de certo modo, mas ao mesmo tempo ficar preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Sim, sim. E tens um compromisso, inclusive, para manter e monitorar esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? Nós temos outra pergunta aqui de um colega arquiteto, Cupertino de Moraes. Admiro e respeito o esforço filantrópico dos colegas arquitetos. Entretanto, minha posição é de que esta responsabilidade é do Estado e não da população civil. Podemos pedir para Alexandre comentar o que ele acha disso e qual a visão dele sobre o tema? Bueno, eu em geral me oriento assim pela social-democracia, né? Então acho que a gente tem que ter um papel do Estado específico e presente, né? Não é sobre tudo, não é fazendo tudo, mas ele tem que estar presente. E eu acho que a pandemia, para os casos que estão tendo menor efeito, menor impacto, está mostrando essa relevância do Estado, né, em organizar a população. E aqui na Alemanha, pelo menos, a gente viu sempre um Estado que tentou, assim, ter uma força nas suas leis para ter efeito, para que isso, por exemplo, o isolamento social funcionasse, né, que é o que a gente não teve aí no Brasil, mas ao mesmo tempo cuidar para que a gente com isso não estrague a democracia, né, cuidar para que com isso não crie um Estado draconiano, assim, que realmente coloque as pessoas numa posição de subserviência, né. Então, eu também entendo que isso é o papel do Estado, entendo que o papel do Estado tem sido muito atacado nos últimos anos, né? Principalmente do SUS. A gente tem o Brasil, um sistema único de saúde que é invejável na sua história, que tem um potencial gigante, e que se a gente acha ele ruim, pelo menos a gente pode achar ele ruim, porque tem muitos países, como os Estados Unidos, que não tem sistema algum, e aí as pessoas acabam... Um dado absurdo, mas 25% das falências nos Estados Unidos é por dívida de saúde das famílias, né? Então, como é que isso pode entrar para uma estatística econômica, né? A vida, a saúde, o direito à saúde entrar como uma estatística de falência, né? Então, eu também acredito que a gente deveria ter um fortalecimento do Sistema Único de Saúde, um fortalecimento das políticas de Estado, não porque eu sou idealista, porque eu acho que tem que... Nada disso, mas porque a gente, quando estuda o planejamento e quando estuda as políticas que orientam o funcionamento da cidade, a gente vê uma eficiência muito grande. A gente vê que as pessoas vivem melhor, que as pessoas vivem mais felizes e produzem melhor.
E com isso tem mais paz de espírito para gerar riqueza. É uma coisa que se autoalimenta, né? A gente não precisa estar num estado de tensão absoluta, que não consegue comer amanhã para produzir bem. Pelo contrário, né? A gente sai uma série de dados hoje aí de saúde mental e de outros problemas que a gente vê que isso acaba erodindo, né? A própria produtividade dos Estados Unidos está em queda faz 30 anos, né? Que era para ser assim, o grande expoente do livre mercado máximo e tal. Mas, enfim, isso não é nem meu assunto, eu não tenho muito o que falar profissionalmente disso, mas o que a gente vê assim, que em políticas públicas, por exemplo, de planejamento urbano, tem efeito, né? A gente vê que organizar a sociedade, criar sinergia entre o que todas as pessoas da sociedade estão fazendo é super importante para a gente conseguir viver bem e melhor e ter paz de espírito mesmo, não ficar se preocupando, né? Ontem eu postei uma coisa que eu e uma mulher, a gente se encontrou depois do curso de alemão dela, a gente foi comer um sanduíche num parque. E esse parque é na beira de um córrego, no meio da cidade. Do lado tem uma linha de trem, do metrô, e daí tem um arroio e um matinho, assim, no parque. Fiquei pensando, nossa, gente, isso aqui em Porto Alegre não funciona. Porque tem que ser cercado, porque ter lixo, porque ter... Mas principalmente a questão da violência, sabe? Ninguém ia ficar num lugar tão ermo, tão natural, tão vegetado, tão selvagem, entre aspas, dentro da cidade. E aqui isso é uma vantagem incrível, porque eu tenho uma cidade, eu tenho civilização, eu tenho infraestrutura e tenho um mato na minha cidade que eu posso ouvir os passarinhos. Tu tem segurança, né? Isso aí é um fator importante. Só que para eles no passa Brasil... a ser impercebível, mas tu com toda a cultura daqui chega nesse espaço e percebe e admira isso, né? Para eles é imperceptível. Só que o que eu acho paradoxal no Brasil é que a gente, de alguma maneira, entendeu que não pode ter acesso a isso. Que a gente entendeu que essa desigualdade que a gente tem é normal e que as coisas são assim e devem ser assim. E eu, pelo menos, eu não aceito isso. É um dos motivos que a gente trabalha nessa rede é para tentar retomar isso, né? Inclusive de baixo, assim, pensar... Por exemplo, no isolamento que a gente teve aqui, eu sempre consegui ir num parque, porque eu tenho um parque a 2, 3 quadras na minha casa. E se não tem parque, tem uma meia dúzia de praças, né? Então os bairros aqui são muito equipados com esses equipamentos locais. Numa comunidade como a Bom Jesus, o que a gente tem de parques e praças? Tem 2 ou 3 campos de futebol muitíssimo mal equipados, né, com os equipamentos mal cuidados, vandalizados, sem grama, sem um mínimo cuidado com a vegetação, e essa é a qualidade ambiental que as pessoas têm que ficar sem poder sair de casa. Então é muito mais difícil, né? A diferença já se apresenta na necessidade do auxílio de vocês, enquanto que aí a preocupação é com a saúde. Aqui a preocupação é em dar o alimento, né? Em prover a cesta básica para esse pessoal num período de crise, né? Isso, Então acho que a gente tem, e eu tenho muito cuidado também de não usar os exemplos daqui como, tudo é certo, aqui tudo é bonito, tudo é cheiroso, né? A gente sabe que também tem um acúmulo histórico que gerou as condições do que está acontecendo aqui, né? Que inclusive tem questões econômicas envolvidas com o próprio Brasil. Mas eu acho que cabe a gente olhar para alguns, por exemplo, eu pelo menos me interesso bastante por esse período de história imediatamente pós-guerra, né? Que é quando o urbanismo europeu ganha uma força gigante porque tem que se reconstruir as cidades, né? E uma das coisas que se faz é planejar isso para a cidade inteira funcionar, né? Não para ser uma cidade que funciona um pedaço, como se fosse Miami, e o outro pedaço a gente está na Namíbia, né? Então, que é um pouco do problema do Brasil, que a gente tem essas 2, 3 cidades misturadas de uma forma muito violenta mesmo, né? Não tem... E aí depois a gente fica espantado com essa violência urbana, né? Que é isso que eu queria dizer, né? Aqui a gente tem qualidade ambiental porque não tem violência, né? Porque tem segurança urbana. E no Brasil a gente muitas vezes deixa de ter qualidade ambiental, verde pelo menos, né, na cidade, por conta dessa violência que é predominante. Então acho que encarar que isso não é natural é o primeiro passo da gente querer mudar e querer fazer uma coisa melhor, né? E sei lá, tem exemplos na própria Colômbia, mesmo a Bolívia, que conseguiram fazer coisas muito interessantes numa condição de riqueza parecida com a do Brasil. Né, ou até menos, um país menos afluente como o Brasil, né, que é a Colômbia, né? No próprio Porto Alegre, que o Paulo conhece, a gente vê muito exemplo de Medellín, só para dar um exemplo mais claro, assim, né? Medellín, Bogotá, que são cidades... são cidades que a gente se espelha bastante, assim, uma pelo processo democrático que elas fizeram ali nos anos 90, combatendo o narcotráfico, super sério, uma situação super complicada, e outra implantando um plano um pouquinho de levar acessibilidade para as comunidades em cima dos morros, levar equipamentos públicos, botar as bibliotecas parque, né, que foi um programa maravilhoso que foi feito.
enfim, tem uma série de medidas assim que a gente consegue de alguma forma trazer para cá, mas tem que ter vontade, né? A gente tem que primeiro entender aí que Sim. pode fazer e querer ter essa ambição, eu acho, né? Mais do que assim, ficar reclamando do Brasil, mas ter a ambição de ser um país melhor, ter cidades melhores, né? Viver bem. Acho que a gente consegue fazer isso se a gente quiser. O colega aqui, continuando aquele comentário anterior, ele estava falando da questão da distribuição de renda, né? Que aqui no Brasil nós temos 10% da população com praticamente 80% da riqueza do país, né? Então, essa questão da Isso, redistribuição de renda acaba gerando esse tipo de diferença social, né? isso, sim, com certeza, porque poucos países no mundo têm esse problema que a gente tem, né? E que às vezes a gente não se dá conta que é um problema, mas aí isso é uma conversa mais comprida, né? É, Sim. mas uma coisa que me saltou aos olhos quando eu cheguei aqui foi perceber que aqui tem desigualdade também. E que aqui tem uma desigualdade. A Alemanha é um país que tem bastante desigualdade na Europa. E Hamburgo, essa cidade que eu estou vivendo, é a cidade mais desigual da Alemanha, né? Porque os super ricos da Alemanha estão aqui e ao mesmo tempo tem muita gente que é estudante, é imigrante, que acaba vindo para cá. E que não Sim. tem renda, né? Tem uma renda muito baixa. Então eu fiquei perguntando, mas como? Então como é que essas pessoas não estão se matando na rua? Como é que não tem narcotráfico? Todos os problemas sociais que a gente tem no Brasil, né? E uma coisa muito elementar é que tem uma rede de assistência social, né? Voltando lá para aquele ponto do Estado, né? Então o Estado, aqui na Alemanha, o mercado é extremamente liberal, isso também é muito debatido aqui, mas o Estado tem uma rede de segurança social que permite renda mínima, que permite assistência de saúde para todo mundo, independente, né, da tua capacidade. Então, por exemplo, se eu ganho menos do que um salário mínimo aqui na Alemanha, o Estado paga o meu seguro de saúde, que é para eu não ficar sem atendimento, né, Ele automaticamente. complementa de certa forma. Não, Alexandre, e nós me dá uma estamos série de outros chegando, benefícios, assim, né? estamos chegando para os últimos minutinhos do nosso tempo. E eu queria finalizar contigo te perguntando como é que os profissionais que estão interessados, né, em conhecer melhor a rede de urbanistas contra o corona, como é que eles podem participar, ou como é que eles podem ser um motor de transformação local, como é que eles podem fazer esse trabalho? Legal, boa. Obrigado por me dar o tempo do jabá, né? Aquela nossa propagandinha. Bueno, a gente tem uma presença aí no Instagram, Urbanismo contra o Corona RS, Urbanismo X Corona RS. A gente tem também o Linktree, tá? Que tem nossa lista de links tá lá. Então é Linktree / Urbanismo X Corona RS, tá? É bem tranquilo de achar. E a gente tem também o nosso mapa da solidariedade, né? Que é que também dá para achar nas nossas redes. E aí eu acho que fica assim o pedido de quem está afim de ajudar, ajude. Quem está afim de doar, doe. Mas entenda que é o momento da gente ter solidariedade, é o momento da gente estar junto. E dividir o que a gente tem é parte de estar junto, né? Dividir o tempo, o trabalho que a gente pode ter é parte desse momento que eu acho que vai ficar na história e a gente pode escolher se vai ficar na história como uma grande crise do Brasil, onde as pessoas sofreram e ficaram sozinhas, ou como um momento de crise e que as pessoas perseveraram porque atuaram juntas, né? Porque se uniram e trabalharam coletivamente. Ó, Muito o Paulo já bom. colou aqui o nosso link do Instagram. Obrigado, Paulo. Legal, Alexandre, um prazer falar contigo. Foi uma satisfação muito grande o CalRS ter essa conversa, para te poder trazer, então, essa tua experiência, né, e a visão de primeiro mundo, comparando com o nosso, e um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. E Obrigado. chamar o pessoal, né, para ajudar, para entrar aí na rede de vocês, que esse trabalho precisa, ele é inesgotável e precisa muito apoio, né? E a gente está recém no início, né? Acho que é importante a gente entender que esse processo da pandemia vai durar um tempo e que, por outro lado, abre a chance da gente fazer muita coisa boa também, né? Tem as comunidades que Sim. estão a fim de trabalhar, tem muita gente boa afim, então acho que é o momento da gente trabalhar junto, se quiser, é só chegar. Vamos ser recebidos com todo o carinho que a gente puder dar. Tá bom? Fica à disposição também. E quando quiserem chamar de E, novo, ó, a gente tá por aqui. obrigada, um abraço. Tchau, Tá bom? querido. Boa Agora eu vou conversa. chamar. Tá bom, um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Agora nós vamos chamar aqui a outra colega.
que vai conversar conosco, que não entrou ainda aqui. Deixa eu ver onde é que tá. A Aline. Tenho que receber a solicitação da Aline. Estamos aguardando a colega. Bom Oi. dia, Aline. Boa tarde. Boa Em tarde, função do horário, né? Como é que está? Tudo bem? tudo ótimo contigo, tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo. Igualmente. Foi uma coincidência hoje nós conversarmos, porque em fevereiro deste ano ainda, uma colega aqui de Pelotas, a Daniela Schilde Martins, me disse: Helenice, tem uma arquiteta em Porto Alegre que está fazendo um trabalho maravilhoso, a gente precisa ir a Porto Alegre falar com ela para fazer alguma coisa assim em Pelotas. E coincidentemente agora te conheço, né? Quero que tu te apresente, Aline, e traga o recado para os colegas aqui, que nosso tempo é curto, então a gente pode conversar e ao longo da conversa a gente vai trocando ideias. Bom, eu sou a Aline Furmeister, eu sou arquiteta, eu tenho minha empresa de arquitetura e, paralelo a isso, eu sou a idealizadora do projeto social do 99. E, através desse projeto, a gente leva a arquitetura para quem não tem acesso. Já faz 4 anos que a gente desenvolve esse projeto. E o que a gente faz? A gente projeta e executa esse projeto em apenas um dia, com voluntários que se inscrevem pelas redes sociais. Então, a gente seleciona ONGs, instituições e centros comunitários, ou seja, são aquelas pessoas que estão fazendo algo pelo outro e acabam muitas vezes não cuidando de si. Então, a gente vai lá e cuida delas, né? Então, uma pessoa que cria uma ONG, que quer levar comida para quem não tem, ou quer desenvolver algum programa social, né, com quem, enfim, não tem acesso a esses programas, a gente vai lá e reforma as sedes desses locais, mas é a gente mesmo que faz a reforma. Então, qualquer pessoa pode participar, se inscreve pelas redes sociais e vai lá e em um dia a gente faz uma super reforma. E eu venho desenvolvendo esse projeto já há 4 anos, nós já reformamos 11 instituições. Que interessante, Aline, que legal. Vocês estavam trabalhando agora, depois desse período do Covid, vocês estavam trabalhando num hospital, né? Isso, são coisas diferentes. A do 99, eu tive que dar uma pausa nas ações da do 99, porque nós estávamos agrupando uma média de 80 voluntários por ação. Então, esse não é o momento para a gente fazer isso. A gente teve que parar um pouquinho com as nossas ações. Nós temos 5 ações programadas para esse ano ainda. 4 em Porto Alegre, 1 em Novo Hamburgo. E nós estamos entrando em São Paulo, também para começar a fazer ações em São Paulo. Como eu tive que parar esse processo de fazer as reformas, porque eu estava juntando muita gente no mesmo lugar, eu estou fazendo outras ações paralelas, né, de distribuição de alimento, desenvolvendo outro tipo de projeto, e eu me uni ao coletivo Arquitetos Voluntários, que é um outro coletivo de arquitetos do qual eu faço parte também, que é para reformar, fazer reformas permanentes ou provisórias, né, que durem só esse período da pandemia, nos hospitais para apoiar os profissionais da saúde. Então, na verdade, nós começamos com reformas nos locais de descompressão dos profissionais da saúde, né? Porque dentro dos hospitais eles tiveram que, muitas vezes, rearranjar os espaços em função do aumento da demanda, né? E esses profissionais, muitos deles nem voltavam para casa para dormir, com medo de contaminar seus familiares. Então, nós começamos unindo um grupo de arquitetos para fazer essas reformas emergenciais nesses hospitais,
para ter um espaço que as pessoas possam realmente descansar e dormir, enfim, com qualidade, Sim. e se recuperar e continuar atendendo os pacientes. Então, nesse momento em que a pandemia mudou um pouco a nossa realidade, nós voltamos a nossa atenção para os hospitais. Muito interessante. E vocês trabalham, esses voluntários são só da área da arquitetura e urbanismo ou vocês trabalham com todos os outros segmentos de profissão? Na do 99, todos os segmentos, tá? Eu sempre digo que não precisa ser arquiteto para fazer parte, basta querer fazer alguma coisa. Tem muita gente que quer fazer algo e não sabe o quê, né? Sim. E a gente ensina outro. Eu sempre digo que todo mundo tem uma habilidade, né? Alguma coisa a gente sempre sabe fazer. E se não sabe, a gente ensina. Então, na do 99, qualquer pessoa pode participar. Nos arquitetos voluntários, que são essas ações dentro dos hospitais, que são mais específicas, hoje nós estamos num grupo de grande maioria arquitetos. Nós já estamos com uma média de 50 arquitetos envolvidos. E a maioria é porque precisa mais projetar. Como nós não estamos tanto frequentando os hospitais e envolve muito mais projeto, são arquitetos Sim. que estão projetando, né? E a execução é feita por grupos que a gente contrata através de verba que a gente arrecada para poder fazer essas mínimas reformas, não são reformas muito significativas, né? Até para a gente não ficar tanto tempo circulando nos hospitais. Então, tem muita doação de muitas empresas, muitas lojas, mas a participação, nesse caso, é mais de arquitetos. Sim. E vocês conseguem doações de imobiliários ou vocês só repaginam o que tem no espaço? Como é que funciona? A gente consegue doação de tudo, na verdade. Nós conseguimos tintas, pisos, mobiliário, vegetação, tudo que a gente precisa, a gente vai atrás. É claro que agora, né, como saiu muito na mídia, chamou muito atenção essa ação que a gente vem fazendo, começaram já a nos procurar, muda um pouco, né? Mas tudo que a gente precisa, a gente vai atrás. A gente tem uma vaquinha para doações, mas a grande maioria das coisas a gente tenta com doação com lojistas e apesar desse momento difícil, a gente percebe que tem muito interesse em colaborar. Então a gente, e eu sempre digo, né, que para fazer uma ação social, a gente não pode pensar inicialmente grandioso. A gente tem que pensar que a nossa pequena parte vai fazer diferença, né? E quando a gente junta todas as pequenas partes, a gente vai fazer algo grandioso. Então, às vezes, uma loja doar uma cadeira já é muito legal, porque eu consigo uma cadeira. Nós, arquitetos, temos que saber fazer a composição, né? Então, se a gente consegue Sim. modelos diferentes, tudo que a gente conseguir, a gente consegue colocar no espaço. Então, às vezes as pessoas ficam constrangidas, eu só tenho uma cadeira para doar, eu só tenho, né, uma lata de tinta. Se todo mundo doar uma lata de tinta, a gente vai fazer uma reforma muito maior. Então, não dá para ter esse pensamento de que a sua colaboração é pequena, de forma nenhuma, né? Então, isso abre um leque muito grande para mais pessoas participarem. Sim. E como é que é a logística? Como é que é o dia a dia de vocês em função com esse envolvimento todo? Hoje, assim, a gente tenta ir o mínimo possível nos hospitais, né? A gente vai para conhecer o espaço, ver o que a gente precisa fazer. Eu sou a coordenadora da reforma do Hospital Presidente Vargas, Hospital Materno-Infantil, né, Presidente Vargas. A gente fez uma reforma na área de refeitório deles e cozinha, e fez o projeto, na verdade, a reforma eles mesmos iam executar. E nós fizemos 2 áreas externas de descompressão. E hoje eu tive Covid, e lá em março, e já tem tempo, então já superei essa fase de quarentena e ainda a diretora do hospital brincou comigo, eu sou a melhor arquiteta possível, porque eu posso acompanhar a obra sem aquele estresse, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas de ir, né, de visitar os locais, ainda mais de entrar dentro de um hospital. A gente sempre encarou com proteção, mas tentando reduzir as idas, né, fazer uma visita, fazer tudo à distância. Então, a gente está projetando em home office, está projetando em casa, a gente não precisa ir com tanta frequência, né? Então, quem está mais disposto, quem não tem contato com familiares tão perto, acaba se dispondo para ir acompanhar a obra, que são, na verdade, pequenas obras, né? São mais para pequenas reformas do que uma obra maior. E como é que se dá esse contato da entidade ou do hospital, enfim, com vocês? Como é que vocês
fazem a entrevista para ver as necessidades, no que podem ajudar, essa percepção toda, como é que vocês têm? Através de uma visita ao local, ou eles colocam para ti as necessidades? A gente, na verdade, nós começamos querendo colaborar com os hospitais que estivessem atendendo Covid, pacientes Covid. Então, isso é uma seleção já para nós. Inicialmente, é colaborar com quem atende. Porque tem alguns hospitais que não estão atendendo pacientes com Covid. Então, eles não são a nossa prioridade nesse momento. Nossa prioridade é quem está enfrentando essas mudanças internas, né, e que precisa do nosso apoio. Então, uma das condicionantes é essa. Inicialmente, a gente foi atrás, ficou sabendo de alguns hospitais que precisavam e hoje já vários nos contatam. A gente está começando agora a pegar postos de saúde, né? Só tínhamos hospitais, nós estamos começando com postos de saúde e a intenção é pegar as UPAs também. Mas é um processo gradual, porque nós começamos isso tem 2 meses, né? E cresceu muito rápido. Então, a gente está tentando se organizar da maneira que tem. Então, como é um leque muito grande, muitas pessoas nos contatam, a gente, hoje, é Covid, o que faz realmente a seleção, né? Então, eu acho que os hospitais aqui de Porto Alegre que mais estão fazendo esse tipo de atendimento já estão sendo atendidos por nós. Nós temos vários, eu acho que são 9 hospitais já que a gente fez as reformas, né, as adaptações. E também outra coisa que mudou não é só com relação às áreas de descompressão. A gente começou a perceber na nossa entrada nos hospitais que precisava de um apoio na questão de desparamentação, de como que funciona a troca de roupa, de setorizar a área com Covid, de área que não tem Covid. Daí o nosso papel como arquitetos é muito significativo, né? De como organizar os fluxos dentro dos hospitais para ter que separar esses pacientes, né? Tentar criar espaços de triagem separadas dos hospitais. Então, a gente começou com a descompressão, com as salas de descompressão, e a gente já começou a interferir nos fluxos e no setor de triagem para passar essa orientação para que isso seja feito da melhor forma, né? No nosso grupo tem arquitetos que são especialistas na área hospitalar que podem orientar nesse sentido, porque a gente começou a perceber que havia esse conflito, tá? Mas como que é feito exatamente a paramentação e desparamentação, né? Tu vai fazer um lanche, tu convive com quem atendeu o Covid e tu não atende Covid. E aí vocês lancham juntos. Como é que faz na volta? A gente começou a entrar e perceber outras possibilidades. Sim, são questões, inclusive, que o arquiteto não tem domínio, mas através da pesquisa ou da percepção pode ir adaptando, né? Nós temos alguns colegas aqui perguntando, no caso o Vinícius Bergan, que se ainda tem disponibilidade para mais arquitetos ajudar, como é que eles podem fazer para se inserir nesse programa de vocês? Nós temos, nos arquitetos voluntários, a cada hospital que a gente assume ou posto de saúde, nós somos um grupo pequeno de coordenadores, que é cada arquiteto que está à frente de um hospital ou de um posto. Cada vez que a gente assume um novo hospital, a gente monta uma nova equipe com pessoas novas, né? Pessoas que se candidatam para fazer parte com a gente. Então, na verdade, é fazer contato conosco e deixar seu nome. A gente já tem uma lista de um grupo de pessoas que quer fazer parte, mas a gente tem montado equipes assim com 7 arquitetos, 5 a 7 arquitetos. Então, a minha equipe do Presidente Vargas sou eu mais 5. Agora vai entrar o posto de saúde, então a coordenadora vai ver o volume de trabalho e chama um grupo de novos arquitetos para entrar. A gente sempre tenta colocar novos. Mas é claro que é um trabalho que demanda o nosso tempo e atenção, a gente não quer fazer correndo. Então, muitas vezes alguém se candidata e a gente não consegue chamar em seguida para fazer parte, né? A gente precisa visitar o hospital, ver como que vai ser feito o projeto e aí montar a equipe. Então, na verdade, qualquer um pode participar, é só se candidatar, que a gente fica com uma lista dos nomes e quando abre essa nova possibilidade, a gente entra em contato. Isso nos arquitetos voluntários. E na DU 99, para participar das reformas que a gente faz, é só se inscrever e ir no dia. Não precisa uma organização prévia, né? A gente coloca no link lá do Instagram, ó, nós vamos reformar tal ONG em tal data e tem um link para inscrição. A pessoa vai lá nas redes sociais, se inscreve pelo link e no dia vai lá e colabora com a reforma. Não precisa ter nada antes para participar.
E tem uns colegas perguntando também sobre a questão de honorários, se tem algum tipo de remuneração com esse trabalho, como é que vocês fazem na questão de... Não tem remuneração em nenhum dos dois. Tanto na do 99, o que a gente faz? A gente projeta para esses locais, então os arquitetos se voluntariam para fazer o projeto, e a execução é a gente que põe a mão na massa. Isso não tem remuneração, é amor, é desejo de fazer alguma coisa pelo outro, né? E de aprender, enfim, de criar uma rede. Nos arquitetos voluntários também não, também é doação, nós não temos verba nenhuma, a verba que vem, né, de doações vai para as doações para os hospitais. São duas ações que estão se encaminhando para virar ONGs também, né? E aí a gente pode, de alguma certa forma, receber um patrocínio que vai alavancar as nossas ações, mas não tem remuneração. Remuneração para nós, né? Sim. Isso é um trabalho voluntário, um trabalho que envolve arquitetura, mas voluntário. E Aline, na DU 99, vocês têm apoio da comunidade quando vocês vão fazer essa intervenção? Sim. A gente normalmente na mão de obra para executar? Tem. A última ação que nós fizemos em 2019, que foi em novembro, que tinha uma média de 70, 80 voluntários, foi muito legal porque a gente fez num grupo escoteiro. É um grupo escoteiro que recebe crianças carentes que não poderiam pagar a mensalidade para participar do grupo escoteiro. E nós fizemos uma super reforma para eles. E as crianças, os escoteiros, participaram da reforma e chamaram suas famílias. Então, enquanto a gente trouxe o nosso grupo, eles trouxeram o grupo deles. O dia inteiro foi as famílias participando, as famílias pintando junto, né? Então, em cada situação, a gente tenta, assim, envolver quem está ali recebendo, né, a nossa ação, porque a gente não quer fazer o assistencialismo, né? Eu não quero... É uma doação, mas é uma doação para melhorar a vida dessas pessoas, mas para que elas tenham consciência de que isso é um trabalho, que a gente está doando o nosso tempo para colaborar com elas, mas eu acho que para valorizar esses espaços, as pessoas têm que estar junto e fazer junto, né? Então, a gente sempre tenta envolver a comunidade, famílias, enfim, quem está no entorno daquele local que a gente vai reformar. Sim. A colega Roberta, que é conselheira, ela te pergunta como é que foi idealizada, né, essa questão dos arquitetos voluntários e quem são esses arquitetos? Quem teve a ideia inicial, né, de criar o grupo, o coletivo para fazer essas ações nos hospitais foi a arquiteta Daniela Gifone. E ela me chamou porque eu já vinha 4 anos na frente da DU 99, então já com uma experiência de ações sociais. E ela foi montando esse grupo que hoje tem a Daniela, eu, o Felipe Helfer, a Karen Feldman, a Monique, a Erika, não posso esquecer de ninguém, a Cíntia Garcia, acho que não esqueci de ninguém. Hoje, e entrou há pouco o Cláudio Resmini, nós tínhamos também o Marcelo Minuscoli no nosso grupo. Esses são os arquitetos que estão hoje como coordenadores de ações. Né? É o núcleo que coordena. E aí existem, imagina, são hoje já 50 arquitetos, cada um desses arquitetos tem a sua equipe com mais arquitetos. Né? Então, foram somando. Que está bem grande, exatamente. Mas esse núcleo é composto por esse grupo, que são 7 arquitetos. E a DU 99, por que esse nome? Porque, inicialmente, DU Arquitetura Estratégica é o nome do meu escritório de arquitetura. E eu queria que fosse um braço, queria que eu tivesse o meu trabalho, onde eu sou remunerada, e queria fazer algo pelo outro, né? Não só o meu trabalho que eu ganho, mas eu também dar aquilo, né? De tudo aquilo que eu recebi, todo o potencial que eu tenho para colaborar. E o 99 veio porque eu vi uma pesquisa que foi feita na Europa que 1% da população mundial já teve acesso a um profissional da arquitetura. E quando eu ouvi isso num curso que eu estava fazendo, eu me senti absolutamente ridícula, porque não é possível que nós, com uma profissão que podemos fazer tanta coisa pelos outros, né? A gente pode mudar a qualidade de vida das pessoas, como que a gente só atinge 1% da população?
E então veio o do 99. Eu queria levar a arquitetura para os 99 que não têm acesso. Né? E uma coisa importante que eu vi um comentário ali, que eu queria dizer, que eu sempre respondo isso, que é, não lembro quem que colocou, porque eu vi rápido, como que a gente fica, né? Porque a gente precisa ser remunerado. Mais do que nunca eu preciso ser remunerada, né? E eu tenho o meu trabalho e sou remunerada por isso. Mas eu acho que a gente, às vezes, eu com 20 anos de profissão, às vezes com uma ligação para um parceiro de trabalho, para um lojista, né, com quem eu orço e faço os meus projetos, eu consigo mudar a vida de uma família, eu consigo mudar a vida de uma comunidade. É muito fácil, tá? A gente tem muita força, a gente às vezes não se dá conta da força que a gente tem. E eu faço isso por realização pessoal. Eu acho que eu tenho já muita coisa, eu sou grata pelo que eu tenho, continuo trabalhando, não posso parar de trabalhar, mas Sim. a dedicação é pequena, se tu for ver, e a diferença que a gente faz é tão grande que eu não consigo não fazer. Né? Então, acho que é Sim. importante isso. E outra coisa também é que, assim, quando eu comecei a levar isso para as instituições e para as ONGs, e as pessoas dentro desses locais, que são pessoas como a gente, que criam uma ONG, né, que querem fazer a diferença, muitas vezes nunca contrataram um arquiteto. E quando a gente faz uma reforma, eles veem, puxa, realmente vocês fazem a diferença. E eu acho que a gente, de uma certa forma, mostra mais a nossa profissão, né? Para pessoas Sim. que daqui a pouco nunca cogitaram contratar um arquiteto e passam a cogitar. Então, eu vejo Sim. isso como positivo e não como a gente dando um projeto, e sim como a gente mostrando o nosso valor e mostrando para essas pessoas que quando tem um arquiteto no projeto, muda a forma de habitar, de viver, né? De trabalhar, realmente faz Sim. diferença. Não é só estética, não é decoração, né? Tem todo um Claro, planejamento são e é uma questões simples, né? O posicionamento de uma janela, o sol entra diferente, né? O pessoal começa a perceber o que que é a profissão. E às vezes até um desconhecimento, né? Não, eles não têm acesso. Mas, Aline, vocês têm alguma página que o pessoal possa olhar esses trabalhos de vocês para tem. conhecer? A gente tem no Instagram, a do 99 é do 99 por extenso, DU99, tem que escrever todo ele. E Arquitetos Voluntários é Arquitetos Voluntários. Né? Então, são as Sim, duas ações da qual eu faço parte para participar. Uma que a gente mesmo bota a mão na massa, a gente faz a reforma, e a outra que é essa mais para arquitetos, para fazer essa parte nesse momento de pandemia junto aos hospitais. sim. Tu vistes que agora o CAU RS está com uma campanha, né? Que a gente vai fazer um trabalho, nenhuma casa sem banheiro. Chegasses a ver. Eu vi. E é Tem a ver com impressionante. essa questão da qualidade e trazer a todos também, né? Tem. Sabe que eu tive, quando eu queria começar a fazer algo social, eu tive a oportunidade de ir com o Marcelo Rosenbaum para o Piauí. O Marcelo faz um trabalho incrível lá e eu fiquei uma semana na casa das pessoas da comunidade, numa comunidade sem água, sem luz, sem carro. E eu fiquei uma semana na casa das pessoas. E quando a gente vive o não ter realmente, a gente percebe o quanto falta para essas pessoas. Né? O quanto a gente precisa fazer e vai de encontro a essa proposta do CAL de nenhuma casa sem banheiro. Eu fui e eu fiquei uma semana numa casa sem água. Uma casa não, a comunidade inteira, num vaso sanitário que não tem água para dar descarga, que não tem água para tomar banho. Né? E quando a gente vive essa ausência, não tem como ficar de braços cruzados. Eu acho que, pelo Sim. menos eu penso assim, eu preciso fazer alguma coisa, né, para ajudar a fazer essa roda girar, porque enquanto a gente tem esse conforto, tem muita gente que não tem. E eu acho que a gente tem força para isso. Eu ontem, quando eu escutei o teu comentário sobre a live de hoje e vi o teu depoimento, eu pensei, ela tem história, a Aline já passou por algumas histórias para poder abraçar essa causa. Aline, então eu queria ver contigo, né, para a gente poder finalizar a nossa live, convidar o pessoal também e avisar que nesta quinta-feira tem feriado, né, de Corpus Christi, então nós não teremos live, teremos na próxima terça-feira só, tá? Então eu vou deixar esses minutinhos finais para te convidar o pessoal, né, para chamar Tá. o pessoal para essa causa e trabalhar em prol dessas ações tão
interessantes e necessárias, né? Pode falar contigo agora as palavras finais, Aline. Eu acho que fazer isso faz bem para a alma, sabe? Eu acho que quando eu faço as ações da Do 99, que é a gente que põe a mão na massa, é um dia muito legal. A gente conhece pessoas de outras áreas, a gente troca, quem tá ali para fazer o bem, tá doando o seu tempo, e isso não tem preço. A gente faz, imagina, 4 ações por ano, são 4 dias do ano que tu doa. Então, eu acho que é energizante participar, sabe? É muito bom quando a gente pode fazer alguma coisa pelo outro. Eu sou muito apaixonada por isso. Então, eu convido quem quiser fazer parte, tanto da do 99 quanto dos arquitetos voluntários, pode me contatar no meu Instagram, meu nome completo também. A gente registra todo mundo para fazer parte. Eu acho que é muito gratificante. A gente acaba construindo uma rede, né? Conhece novas pessoas. Eu acho que surgem várias oportunidades daí. E eu fico muito feliz, eu percebo cada vez mais estudantes de arquitetura, mais arquitetos se engajando. Esse era o meu objetivo inicialmente, é que nós fôssemos mais unidos e que a gente realmente mostre como é importante a nossa profissão, né? Como a gente consegue fazer a diferença. E a gente tem uma hashtag que é longa, mas que eu acho que é muito verdadeira, que é fazer uma pequena parte já é mudar o mundo. Eu acho que eu sou uma pessoa que realmente faz, e eu acho que se todo mundo faz um pouquinho, a gente consegue mudar, consegue ver resultado, né? Isso é muito positivo. Então, convido quem quiser, todos serão super bem-vindos e é muito bom fazer parte de tudo isso. E quero agradecer a Legal. oportunidade, né, de falar, de estar aqui com Sim. vocês, é um privilégio, muito bom, muito obrigada. E o Cal oferece também um espaço, sempre que precisares, a gente está aberto, né, para receber essas tuas colaborações. Então, vamos ficar aqui hoje, agradecer a participação da Alexandre e da Aline, e a presença de todos que participaram dessa live, tá? Obrigado, encerramos aqui. Obrigada, Aline, pela tua disponibilidade, obrigada, Alexandre, e sucesso nas causas de vocês. Contem conosco. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.